Agora vamos ver a nossa enquete na tela, porque a gente vai falar de Campeonato Paulista. Vamos falar da derrota do Palmeiras, hein? O Abel pedindo reforços, as coisas não andam muito boas pelos lados do Verdão, mas a gente coloca na tela a enquete para vocês aí. O que mais surpreendeu no fim de semana de vocês, hein? Foi o título do Corinthians em cima do Flamengo, que era favorito, né, por ter conquistado os principais títulos da temporada passada. Foi a derrota do Palmeiras, foi a vitória do São Paulo em cima do Santos. A situação do Santos também não está nada boa. Ou foi a recuperação do Cruzeiro, que escapou da quarta derrota seguida no finalzinho e o Tite ganhou um pouquinho de alívio na pressão lá na Toca da Raposa. Galera, vão votando por aí, deixem um like, se inscrevam no canal e também vão compartilhando o nosso programa aí, hein, com todo mundo, com a galera toda. Vamos seguir com o de primeira? Porque ele já está aqui. Flávio Latifi está a postos, está com a gente aqui. Latifi, tudo bem, meu querido? Bora e aí? Desculpa. Não, bora falar desse Verdão, tudo certo? Tudo certo, Lu, PVC, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, um final de semana ruim para o torcedor do Palmeiras, que ficou acordado ontem no domingo até 8h30 esperando esse jogo do Palmeiras. Viu o principal rival ganhar o título. Você dormia às 7 horas da noite? Não, mas tem gente que é mais recluso, vai. Ficou acordado para ver o jogo e viu o Corinthians ganhar o título em cima do Flamengo e ainda viu o Palmeiras perder para o Botafogo, jogando praticamente o segundo tempo todo com um homem a mais. E um resultado, mais um, né, que não deixou a torcida satisfeita. Pois é, com um a mais desde os 19 minutos do segundo tempo, né? Então teve essa vantagem, mas não conseguiu fazer valer sua superioridade. Um time bastante mexido, é verdade, né, Latifi? Só com o Vitor Roque ali de titular, só ele considerado do time titular. Então, muita gente fora, alguns entraram no segundo tempo, mas ainda assim não foi o que se esperava. E depois o próprio Abel Ferreira, que reclamou do gramado, assumiu a responsabilidade pelo resultado. Pois é, Lu. O Palmeiras ele colocou em campo um time bem alternativo contra o Botafogo. O Marcelo Lomba no gol, Giai na lateral direita, Jefté. Então, se esperava uma dificuldade maior pela falta de entrosamento. Só que o Palmeiras, mais uma vez, apelou bastante para a bola longa. O time foi, mesmo com o homem a mais e com a cavalaria em campo, né, que a gente já falou aqui, não conseguiu criar grandes chances, mesmo com o homem a mais. A gente não se recorda de uma grande defesa do goleiro do Botafogo e as críticas em cima do trabalho do Abel voltaram à tona. Internamente, o Palmeiras entende que esse era um jogo de testes mesmo, porque o Abel ele até cita na coletiva que era um jogo para ver os garotos jogarem, então jogou Larson, jogou o Luigi, Benedetti, Eric Belé, Riquelme e Felipe. Todos eles jogaram, então era uma oportunidade para ver esses garotos jogarem. E era um time muito modificado. Óbvio que o torcedor está incomodado, porque além de mais uma derrota, o Palmeiras mostrou ontem que o elenco está mais enfraquecido do que no ano passado e não para de sair, né? O Veiga foi a última na final da semana passada e até agora só o Marlon Freitas chegou como reforço. Isso é a pauta principal do Verdão, é o que o torcedor está falando nessa segunda-feira. Agora, PVC, uma derrota, né, que embora o time estivesse mexido, então, claro, né, um risco quando você não coloca seus principais jogadores em campo, que atrapalhou um pouco os planos, né, porque agora você tem um derby, você tem um jogo contra o Corinthians, depois tem uma partida contra o Guarani e talvez você tenha que usar aí seus principais forças, os principais jogadores para na classificação aí do Paulista. O problema do Palmeiras não é ter perdido o Botafogo. O problema do Palmeiras é que o time não está jogando bem. E não está jogando bem nos jogos que ganhou. O Palmeiras ganhou da Portuguesa, o Palmeiras ganhou do Santos, o Palmeiras ganhou do São Paulo, foi estável por 60 minutos dos 90, até os 30 do primeiro tempo, o São Paulo estava melhor que o Palmeiras, nos 3-1 que o Palmeiras venceu. Depois do segundo gol, 2-1, o Palmeiras estabilizou, não fez um jogo grandioso, mas foi bem contra o São Paulo, 60 minutos. O problema do Palmeiras não é perder do Botafogo. E aí é o que eu acho que tem uma observação meio míope, que é assim, o Palmeiras não perdeu do Botafogo de Ribeirão Preto desde 2014. Tá, eram 9 jogos. Que importância, você tem 12 pontos. Se o Novo Horizontino perder agora por Mirassol, está ganhando de 1-0, porque o jogo foi interrompido ontem, o Palmeiras vai ser, vai ser vice-líder. Ele está classificado, 12 pontos vai classificar.
Então, aí é o jogo para você fazer teste. Então, o problema é perder do Botafogo? Não, o problema é que o time não está jogando nada. Não está jogando nada com os titulares. Não é o jogo de ontem. O jogo de ontem foi horroroso. O campo era péssimo, não tinha jogo. Ah, mas esticou bola de novo. Tá, mas o jogo que tomou o quarto gol do Novo Horizontino saiu jogando por baixo, passe por baixo do Benedetti, perdeu a bola, saiu o gol. Saída de bola curta. Passe para o meio campo. O campo de ontem não tinha jogo. Não tinha cobrar o jogo de ontem de ser um time de troca de passe. Não tem condição de ser o jogo de ontem. O problema não é o jogo de ontem. O problema é que o Palmeiras desmontou um time, ok, porque entendeu que tinha envelhecido o time, desfez a terceira academia e não nasceu o novo time. É aqui que está o problema. Não é o jogo do Botafogo. É a falta de confiança que vai ganhar do Vitória e que vai ganhar do Corinthians. E o quanto passa pela dificuldade do Abel em formar esse novo time e também dos jogadores, e o quanto passa pela falta de um elenco robusto, vai? O quanto está passando pela falta de reforços? Eu não acho que passa pela falta. Eu acho que o Abel assumiu a responsabilidade pela derrota de ontem, mas ele não assumiu a responsabilidade pelos reforços, né? Quando ele diz, a gente vai usar essa sonora daqui a pouco, não sei. Vamos ouvir então, vamos ouvir o Abel. Chega aí, Abel. Conversas que nós temos internamente. Claro que, como sou eu que venho aqui dar a cara, as perguntas que fazes são super pertinentes, mas eu acho que não é preciso ser muito inteligente para perceber que se há saídas tem que haver entradas. Eu já vos disse que feijão com arroz é bem simples e mata a fome a muita gente. Portanto, não é preciso ser muito inteligente para perceber que jogadores saíram e que jogadores nós precisamos. É só fazer contas. É olhar para os jogadores, quem saiu, goleiro, quem saiu, zagueiro, quem saiu, ponta, quem saiu, volante, fazer contas. E depois, mas essa responsabilidade não é minha, a minha responsabilidade é de hoje assumir, e tenho que assumir a responsabilidade de uma má exibição num gramado péssimo para as duas equipas. Quando ele diz essa responsabilidade não é minha, é uma meia-verdade. Por quê? Por que saiu o Facundo Torres? Porque foi uma contratação errada que ele aprovou. Por que saiu o Aníbal Moreno? Porque foi uma contratação que deu certo no começo, depois não deu certo e que ele aprovou. Então, cara, é um time... Ele faz parte desse planejamento. Claro que faz parte. Então, assim, eu entendo que tem uma dificuldade, eu entendo a dificuldade, não acho que seja questão de precisa de reforços. Esse é um clichê do futebol brasileiro muito antigo. É só você pensar assim... 6 meses atrás, a torcida do Corinthians queria matar o Mateuzinho e o Matheus Bidu. E hoje o Mateuzinho e o Matheus Bidu funcionam perfeitamente no sistema do Dorival Júnior. Então, não é que o Kelvin não sirva, que não sirva o Arthur, lateral esquerdo, que o Piquerez nunca mais vai jogar bem, que o Larson não possa ser um bom volante. Precisa de alguns reforços? Acho que sim. O que não está acontecendo, o que não está dando química agora, é do Abel conseguir remontar o time. Isso tem tempo, ok? Pode ser que no derby jogue maravilhosamente, faça 5 com os dedos e saia jogando 12 meses extraordinários. Quando ganhou a Libertadores de 2020, na semifinal contra o América na Copa do Brasil, teve amigo meu que falou assim, que esse time não vai ganhar do Santos nunca. Porque o time, como jogou contra o América, está um horror. E aí foi lá e campeão da Libertadores. Isso muda. A lógica é, o Palmeiras precisa contratar um zagueiro, precisa contratar um meia. Não tem dúvida. Mas o Palmeiras deste ano vai usar a base. E pode ser que não dê certo. Fato é que o técnico é parte deste planejamento. Mas a base tem que ter essa responsa toda? Ou a base é para ali, né, entrar aos poucos, né, não ter essa carga de serem os reforços do time? Jogo esse questionamento para vocês. Vamos fazer as contas aqui, Latifi. Quem saiu? O Everton, Micael, Aníbal, Facundo Torres e agora o Veiga indo para o futebol mexicano. Quem chegou? Marlon Freitas. Abel faz essas contas ali também. Então, o Palmeiras ele vai ser mais atuante nesse mercado, especialmente depois aí do que o Abel pediu. E o que ele está buscando? Pois é, Lu, o Abel ele citou algumas posições que
se o Palmeiras perdeu aqui, tem que trazer aqui. Mas o Palmeiras, em seu planejamento, como o PVC falou, não imagina chegando, repondo todas essas saídas. Por exemplo, um goleiro, o Palmeiras ele promoveu o Aranha do Sub-20. Então é uma posição que não vai chegar reforço. Para a zaga, não. Para a zaga, realmente, o Palmeiras entende que precisa contratar um zagueiro experiente. Para volante, a gente já trouxe aqui que tem o Marlon que pode fazer essa função, o Pacheco que poderia ser utilizado. Não tem sido utilizado pelo Abel. Ontem mesmo acabou perdendo a oportunidade de jogar. Para meio atacante, aí sim, são duas saídas, né? Tanto Facundo quanto Veiga. Então o Abel só aceitou perder esses dois jogadores porque ele recebeu da diretoria que vai chegar alguém para essa posição. Porque inicialmente o Abel Ferreira não queria perder nem o Veiga nem o Facundo. Só que aí, quando chega a proposta pelo Facundo, o Palmeiras entende que valeria a pena vender o jogador, porque já tinha investido muito dinheiro para trazê-lo e não conseguiu ver em campo que ele estava justificando esse investimento. Mas o Abel, quando ele renova o contrato, ele cita nominalmente o Facundo, dizendo que queria que ele seguisse. Mas o Palmeiras optou pela saída, assim como o Veiga. O Abel disse na coletiva, não na derrota agora, no último jogo do Palmeiras, que queria continuar com o Veiga, mas com a situação do próprio jogador e o staff querendo um novo clube, ele acabou aceitando. E aí o Palmeiras só pensa nesses dois reforços no momento, um zagueiro e um meio atacante. As outras posições que o Abel chegou, ele não deve receber, não. E com essa preocupação, né? Tá até brecando algumas saídas? Pois é, ontem o Palmeiras escalou o time reserva e um nome me chamou a atenção porque foi o Bruno Rodrigues, né? Ele foi reserva dos reservas. E aí a gente já vem trazendo, desde o ano passado, quando ele participou daquele jogo festivo que ele tinha incomodado a comissão técnica do Palmeiras e a direção. E no momento, tanto o Bruno Rodrigues quanto o Luigi tiveram procuras, só que o Palmeiras fechou a porta para saídas porque já negociou muitos jogadores e até o momento não conseguiu contratar. Então esses outros atletas que o Palmeiras já tinha cogitado a saída, nesse momento vão acabar permanecendo, porque o Palmeiras entende que já se desfez de muitos atletas e não tem conseguido contratar. Então esses dois vão seguir no elenco por esse momento. PVC, você já deixou claro, né? O problema maior não é quem contrata ou quem sai, é não conseguir formar um novo time. Mas diante dessas informações que Latif traz pra gente, né? Que está até segurando alguns jogadores que não seriam tão utilizados justamente por essa dificuldade de contratar, né? Para manter um elenco que você precisa ter tamanho também, volume, para um campeonato brasileiro, para um futebol, um calendário de futebol brasileiro completo. Precisa mesmo desses nomes que o Abel tá pedindo? A chegada de alguns nomes pode ajudar a formar esse novo time? Ou não é essa a questão? Porque já tem um tempo que o Abel não está conseguindo formar esse novo time. Eu acho que pode ajudar, mas o compromisso é montar o time independentemente disso. O Palmeiras não tem um elenco... O problema do Palmeiras não é a falta de jogador neste momento. Se você pegar o time titular, vai Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo ou Bruno Fux e Piquerez, Marlon Freitas e Andréas Pereira, Alan, Flaco Lopes, Ramon Sousa ou Felipe Anderson, que está machucado, e Vitor Roque, com a perspectiva de voltar Lucas Evangelista e de em março, quem sabe, voltar o Paulinho, não é a falta de jogador. Não é uma urgência? Não, eu acho que tem uma urgência, mas não é que você... Eu comparo muito com 2023, com a diferença que em 2023 tinha um time confiante porque tinha acabado de ganhar a Libertadores e ganhar o Brasileiro de 22. Né? Então você tinha perdido o Scarpa e você contratou... O Palmeiras em 2022 perdeu o Scarpa e contratou só em março o Arthur e depois o Richard Rios. Depois do Paulistão. Depois do Paulistão, o Richard Rios. Então também era um time que tinha perdido um jogador da magnitude do Scarpa. Lembra que em 2022 o Campeonato Brasileiro terminou com o Veiga machucado com a lesão no tornozelo. O Scarpa era 10. O time que terminou o Campeonato de 22 era Mike, Scarpa e Dudu e Rony na frente. E aí no jogo contra o Fortaleza o Hendrick virou titular, mas foi campeão à tarde e jogou à noite. Então perdeu o Scarpa, que era o 10, e não recebeu jogador nenhum em troca. É diferente. Era um time que existia, que estava montado, que era campeão brasileiro. Sim,
Este não. Esse é um time que se desfez e precisa ser reconstruído. Mas não é que você vai reconstruir o time porque você vai trazer o Alexandre Ribeiro, do Lille, que é uma grande contratação se chegar, e aí, pronto, resolveu todos os problemas, e vai contratar o Diego Maradona para botar no lugar do Rafael Veiga. Não tem Diego Maradona. Quem é que vem para o lugar do Veiga? Então, o compromisso é montar o time. E é possível montar o time. O que está acontecendo com o Felipe Anderson, que não joga? Quando vai voltar o Paulinho? Perguntas para Flávio Latif. Pois é, Lu, o Felipe Anderson é um caso mais enigmático desde que ele chegou convivendo com lesões. E a última é a mais estranha. Vamos resgatar esse caso. O Felipe Anderson, no dia da final da Libertadores, ele entra em campo e sofre uma entorse no tornozelo esquerdo. Ele ficou todo esse tempo se recuperando, teve férias atrasadas para poder continuar se tratando e ele voltou a atuar esse ano no Clássico contra o São Paulo no dia 24 de janeiro. Só que depois desse jogo, o Felipe Anderson sentiu um incômodo no joelho e ficou fora da estreia do Brasileirão. E aí, antes da viagem para Ribeirão, no último treino antes da viagem para Ribeirão, o Felipe Anderson voltou, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e voltou para o departamento médico do Palmeiras. Então, não tem uma previsão de retorno ainda. Se for da mesma gravidade da final da Libertadores, coloca aí mais uns 2 meses para o Felipe Anderson se recuperar. E é uma peça que o Abel se lamenta muito. E Paulinho, na última semana... E era curioso, né, Latif? Desculpa te interromper, mas porque ele tinha um histórico muito positivo, né? De questões físicas, não se machucava. Chegou ao Brasil com esse status e a coisa não tá andando. Não, é até curioso porque na passagem dele na Itália, foram quase 3 temporadas completas na Lazio e ele só ficou fora uma vez por 4 dias, que foi uma lesão no dedo do pé e ele retornou muito rápido. E no Palmeiras, inclusive vou dar um spoiler aqui, amanhã vai sair um material bem completo sobre essa situação do Felipe. São mais de 100 dias no departamento médico do Palmeiras, então era um jogador que chegou pelo vigor físico, a nota do Palmeiras do anúncio traz exatamente essa aspa, o Palmeiras foi atrás dele por ser um jogador que tinha atuado com frequência no futebol europeu, mas aqui no Palmeiras não conseguiu desempenhar nem perto do que se imaginava. E agora sobre Paulinho, né, que é o principal reforço do Palmeiras do ano. Isso eu já ouvi dentro do clube, que a volta do Paulinho é o principal reforço do Palmeiras para 2026. Ele deve retornar em março junto com o Allianz Parque. É uma informação que o próprio PVC já falou aqui. O gramado do Allianz Parque inicialmente... E o PVC às vezes brincava, mas era sério, né, PVC? Vamos dar em março os dois. A gente achava que ele estava brincando. De março. O Allianz Parque, você não tem certeza se vai ser 1º de março, 8 de março, 15 de março. 14 de março não vai ser o Allianz Parque, tem Luan Santana. Você vai no show do Luan Santana? Não, a minha filha vai. E o Paulinho, o Palmeiras também coloca uma expectativa gigante nele. No final da semana passada, a gente viu pela primeira vez um vídeo do Paulinho fazendo embaixadinha na academia de futebol, trabalhando com bola já. Então, nas próximas semanas, o atacante do Palmeiras deve avançar nessa reta final de recuperação da segunda cirurgia da canela direita. Latif, uma notícia fora de campo, né, que não envolve as 4 linhas, mas que é muito relevante para o clube, né, que é sobre o grupo Fictor, que é ali patrocinador master do Palmeiras, né, do grupo patrocinador master do Palmeiras, entrou com pedido de recuperação judicial. Está envolvido numa grande crise aí por conta do Banco Master. Isso tem afetado de alguma forma o Palmeiras? O Palmeiras tem monitorado essa situação? Como que isso está pegando dentro do clube? Pois é, Lu, o Fictor, ele tá na camisa do time principal, mas não é o Master, né? Mas na base estampa o Master. Isso. A gente está até vendo o vídeo. E no feminino também, né? Isso, no feminino também. O Palmeiras comunicou hoje à imprensa que tomou conhecimento dessa notícia e que está em contato com o seu departamento jurídico para ver as medidas cabíveis. A rescisão não está descartada, então pode ser que a Fictor deixe de ser o patrocinador master da base do feminino e também patrocinador do elenco profissional do Palmeiras. Só que também o que eu ouvi, Lu, é que não seria também uma dor de cabeça muito grande para o Palmeiras rescindir esse contrato, porque se a gente for lembrar, o Palmeiras abriu concorrência pelos patrocínios, então já teriam outras empresas também interessadas nesse espaço que a Fictor estaria deixando. Só tem uma frase de advogado do diabo aqui que é a seguinte: quando o Palmeiras
decidiu que a Crefisa não ia ser mais patrocinadora, que acho uma decisão correta, porque a gente sempre disse que havia um conflito de interesse da Leila ser presidente e presidente da Crefisa ao mesmo tempo. Quando a Crefisa saiu, no processo de saída da Crefisa da camisa do Palmeiras, o que sempre se disse foi: o Palmeiras vai procurar uma empresa com lastro. Acidentes acontecem, mas o Palmeiras vai procurar uma empresa com lastro e se associou a uma empresa que, nesse momento, está enfrentando problemas para se manter e, por isso, pediu recuperação judicial. Então, a empresa que tinha lastro, no final, rapidamente, não tinha tanto lastro, como se dizia lá no processo de concorrência do Palmeiras. Mas isso é um ponto, é um advogado do diabo que eu estou fazendo aqui. Até porque a gente sempre disse que a Crefisa sair fazia sentido em função da Leila ser presidente do Palmeiras e também da Crefisa. Perfeito. Muitas informações, hein, Latifi? Muita coisa para a gente acompanhar nesse momento do Verdão. Obrigada, viu, querido? Obrigado, Luiz. Só uma última notícia, que o tempo deve estar corrido. O Lucas Evangelista treinou integralmente com o elenco hoje, avançou na recuperação da lesão na coxa. Ele que não joga desde setembro do ano passado, então é mais uma recuperação importante para o Palmeiras. Isso aí, olho nesse DM, né, para ver como é que tá, como esse DM vai esvaziando, porque são jogadores importantes, né, que o Abel conta muito com eles para tê-los de volta em campo. Muito bem, minha gente, vamos colocar nossa enquete na tela de novo para vocês irem votando, porque agora é hora da gente falar do tricolor. Mas antes, vocês vão respondendo aí pra gente. O que foi mais surpreendente no fim de semana? O que chamou mais atenção? Foi a conquista do Corinthians na Supercopa? Foi essa derrota do Palmeiras, o Abel se explicando? Foi o triunfo do São Paulo ou foi a recuperação do Cruzeiro lá no Campeonato Mineiro?